Bom dia, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor João Marcos, estamos em mais uma aula de história. Nessa aula a gente vai tratar sobre o Egito Antigo, uma das sociedades da Antiguidade Oriental. Bom, de início, pessoal, nós iremos falar sobre a localização do Egito, certo? O Egito, ele era uma região, né, ali, um país, né, que ele era localizado no extremo nordeste da África, numa região desértica, cortado no sentido sul-norte por um estreito e fértil vale por onde corre o rio Nilo. Então, a principal característica ali, a gente vai tratar das sociedades que tinham ali o crescente fértil, ou seja, a questão do rio Nilo. Bom, pessoal, a gente estudou a Mesopotâmia, né, o Egito. A principal característica é chamada teocracia. Teocracia significa um líder supremo, ou seja, que tem autoridade ou representante de Deus, certo? Esse líder, ele tinha, né, nessa figura como se fosse um deus, certo? Praticava-se ali principalmente às margens do rio Nilo a agricultura, né? Onde o Estado era o dono das terras, ou seja, tudo era do Estado egípcio, né? Não existia uma mobilidade social, ou seja, se nascesse servo, morreria servo, se nascesse, por exemplo, faraó ou nobre, morreria faraó ou nobre. Muito bem. A questão da população, né? A servidão coletiva, todos deviam obediência ao rei, que era o faraó. Existia um pagamento de impostos, serviço militar e produção. Os recursos agrícolas eram distribuídos pelo Estado, ou seja, era tudo do faraó. Pois bem, a economia era agrícola, né, pessoal, ligada principalmente à questão das práticas ali perto do rio Nilo, como a gente observou, devido ao local fértil, né, plantava-se arroz, cevada, trigo, enfim, para o desenvolvimento daquela sociedade. A propriedade da terra era ali dividida, né, ali pelos privilegiados, sacerdotes, políticos, o imperador, né, que intermediava essa questão, né, entre o sagrado, né, porque ali para eles a religião sendo politeísta, né, eles acreditavam em vários deuses, ou seja, poli vem de muitos, teísta, credo, né, então eles acreditavam em vários deuses, politeísta, né, vários deuses, né, então era isso. Mais para frente a gente pode observar a questão também da mumificação, né, que era o ritual que eles praticavam, né, cerimonial, da questão principalmente porque eles acreditavam na vida após a morte, né, então eles na medicina também e muitas outras áreas, na matemática, principalmente aqui, os egípcios destacavam, mas específico aqui a questão da questão de cerimoniais, né, acreditavam muito na vida após a morte, certo? Onde eles acreditavam muito nessa questão, na questão religiosa dos egípcios. Pois bem, o Egito, né, tinha as defesas naturais do mar Mediterrâneo e o mar Vermelho, poucas invasões nesse período, existia um isolamento cultural muito grande, certo? Bom, dando continuidade, pessoal, de início nós temos que os egípcios eram comunidades primitivas, ali os chamados gens. Depois, esses gens se constituíram em nomos, né, onde existia a figura do nomarca, que era um líder. Depois existiam os reis, né, os dois reinos, o do Alto Egito e do Baixo Egito, né? Por volta de 3200, né, aí começa o período do Antigo Império devido à fusão desses dois reinos. E Menes, né, Menes foi o primeiro faraó, ou seja, unindo o Alto Egito com o Baixo Egito. No Antigo Império, nós tivemos basicamente a questão, né, principalmente o surgimento das grandes pirâmides, de obras de irrigação. O Estado, né, tinha um controle administrativo muito grande e as revoltas tiveram algumas revoltas, altos impostos, trabalho excessivo. Né? No Médio Império, tivemos a construção da capital em Tebas, né, existiu um confronto entre faraós e nomarcas, entrada dos hebreus no Egito e invasão dos Hicsos, né? Introdução de cavalaria e metalurgia, quer dizer, de uma nova forma de organização. No novo império, nós tivemos Tebas sendo uma das grandes capitais, xenofobia e militarismo, né, que é a questão ali principal, né, de estrangeiros, né, tendo um papel de menos destaque, a escravização dos hebreus no episódio chamado Êxodo, né, e conquistas territoriais da Palestina, Fenícia e Síria, e a tentativa monoteísta de 1904. Dando continuidade, pessoal, nós tivemos
a decadência cultural e militar, né, de um certo período, né, ou seja, houve uma certa decadência. Os egípcios foram conquistados sucessivamente por persas, macedônicos, romanos, árabes, turcos e ingleses, só voltando a ser independente no século XX, nossa época. Bom, a sociedade egípcia, pessoal, ela era dividida, né, entre o faraó e a família, né? O faraó era um título de Deus quase, né? Como a gente observou. Os sacerdotes e altos funcionários e a nobreza, quer dizer, essa nobreza era uma camada privilegiada, certo? A nobreza, né, tinha ali as principais terras, tinha o controle, principalmente os militares, enfim. Existiam os camponeses, né? Os camponeses eles eram, né, uma parte da população, maior parte, existiam sempre agricultura e eram forçados a pagar outros impostos, né? Enquanto que os escravos já eram os inimigos, aqueles capturados em guerra, certo? Aqueles que eram capturados em guerras eram os escravos, certo, pessoal? Então é isso aí, os escravos eram os capturados em guerra. Então é isso, pessoal, muito obrigado e tenham uma boa